O tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho, um dos temas mais empolgantes da palavra de Deus, a volta do Caleb. O que o Senhor Jesus, na sua palavra, nos ensinou sobre o segundo advento. Eu quero perguntar para vocês que estão me assistindo no presencial, no online também, aqui na Igreja Central de Areal e também no virtual, vocês acreditam que Jesus de fato vai voltar a esta terra? Vou fazer uma pesquisa aqui com os que eu estou conseguindo ver, né? Quantos acreditam que Jesus vai voltar a esta terra? Amém, amém. Eu não sei, mas tem muita gente que não acredita, né? Tem muita gente que não acredita. É tipo aquela história do apóstolo quando escreveu uma de suas cartas. Ele disse assim, tem gente que fica caçoando, né? Blasfemando. Desde os meus avós, eles já morreram, meus bisavós já faleceram. E eles já diziam a mesma conversa. Aí o Senhor, em pleno século XXI, dia 20 de janeiro de 2024, vem com essa conversa aí, fiada, de que Jesus vai voltar. Como é que é isso? Você sabe que a Bíblia disse, e a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia prometeu que Jesus voltaria a primeira vez a esta terra. Eu pergunto, vocês já ouviram uma história aí de um homem chamado Jesus de Nazaré, que apareceu, viveu 33 anos nesta terra, morreu, ressuscitou? Vocês ouviram essa história? É verídico isso? É real? É verdadeiro? Jesus veio a este mundo pela primeira vez, sim ou não? Bem, a história diz que ele veio. E o interessante é que antes dele vir, a história era a história. Mas quando ele veio, a história mudou. A história foi dividida em antes dele e depois dele, né? Muito bem, os historiadores costumam dizer isso. A C e a D, ou seja, o DC, tanto faz, tá? AC antes de Cristo, DC depois de Cristo, ou AD, tanto faz, Anno Domini, ou Ano do Senhor. Então, está na história, gente. Tem gente que não acredita e a gente respeita, como bem falou o pastor Rafael, ao recapitular a lição da Escola Sabatina hoje pela manhã, a gente respeita, a gente só não pode acreditar em algumas coisas que as pessoas acreditam, né? Então a gente tem que acreditar na veracidade. E a palavra de Deus que eu estou aqui em mãos, a palavra de Deus do Caleb, nos ensina que ele vai voltar. O Caleb por excelência. É sobre esse assunto que eu vou falar em poucas palavras nesse instante. Presta atenção. Antes de Jesus partir desta terra, lembrem, a profecia do Antigo Testamento apontava para a vinda primeira de Cristo, o Messias. Todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram a primeira vinda de Cristo. E João Batista, o seu primo, foi o último profeta a dizer, a profetizar a primeira vinda do Messias. João Batista foi o último. Isso não quer dizer que ele foi o último profeta a existir. Depois dele houve mais pessoas que receberam de Deus o dom da profecia. Então Jesus foi prometido e ele veio. Agora ele faz questão de pessoalmente, presencialmente vir a esta terra e em pleno e bom pulmão falar as seguintes palavras registradas no capítulo 14, que vocês conhecem, versos 1, 2 e 3. Leia comigo. Olha o que Jesus falou. Não se turbe o vosso... está mais fraco, não é? Hoje está mais fraco. O pessoal está meio acanhado, meio tímido. Não se turbe o vosso... Credes em Deus, crede também em... Na casa de meu pai há muitas... Se assim não fora, eu vou-lo teria... Vou preparar-vos, e quando eu vos preparar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou estejais vós. Eu sou um pai de família, você é um pai de família, uma mãe de família, responsável, dedicado, dedicada, comprometido, comprometida
com o seu lar, com a sua casa, com a sua família. Você sai de madrugada para trabalhar e diz à sua querida esposa, os filhos ainda, a maioria dormindo, você diz para sua esposa, mulher, eu vou atrás do que comer, eu vou atrás do pão de cada dia, mas eu volto. Nós, comprometidos, responsáveis, pais de família, prometemos e cumprimos, quanto mais o nosso Jesus Cristo, Ele veio aqui, porque as profecias apontavam que Ele viesse, falavam que Ele viesse, e Ele veio. E quando esteve aqui, passou 33 anos com a humanidade, e Ele fez a maior das promessas, a promessa maravilhosa, incondicional, a promessa do seu regresso. E Ele começou assim, não fique triste, creia em Deus, e em mim também. Na casa de meu Pai há moradas para vocês, eu vou preparar lugar para vocês. Quando eu for preparar este lugar, aí sim, já estiver pronta essa morada, eu vou voltar de novo, eu voltarei, porque vocês vão estar comigo, assim como eu prometo, eu vou estar com vocês, eu voltarei. Ele, nosso Pai Celestial, prometeu e Ele vai voltar. O Espírito Santo prometeu e vai voltar. Jesus Cristo prometeu e vai voltar. A Bíblia diz que vai haver um silêncio no céu por volta de meia hora, justamente não vai ficar ninguém. Vem o Pai, vem o Filho, vem o Espírito Santo e vem todos os anjos perfeitos que não desobedeceram a palavra de Deus, amém? 2/3 que não caíram dos anjos virão com Ele, e eles, envolverão o trono onde assentado está o Filho do Homem. Jesus vem, quer você creia ou não, vai voltar. Quer você seja rico ou pobre, virá Jesus. Quer você seja alto ou magro, gordo ou magro, alto ou baixo, Ele vai voltar. Rico, pobre, inteligente ou inculto, vem com todos os anjos. E os anjos o envolverão. Meu irmão, minha irmã, Cristo está para voltar. Pergunta é, você acredita que Jesus vai voltar? Você afirmou, mesmo que alguns tenham levantado a mão por influência e talvez ainda tenha alguma dúvida, mas você disse que Ele vai voltar. Agora, como, pastor, Ele vai voltar? Como será a volta do Senhor Jesus a esta terra? Como Jesus vai voltar, pastor? Ele nos ensinou que a sua volta seria um evento cataclísmico, um evento sobrenatural. Agora, esse evento, pastor, é um evento que somente algumas pessoas, selecionadas por Ele verão? Será que esse evento será secreto? Será que o evento mais esperado, o maior acontecimento da história, será em segredo? Olha o que diz a Bíblia em Mateus 24, 27, leia comigo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vem cá. O relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Isso quer dizer visibilidade, não invisibilidade. Nada de secreto, nada de segredo. Essa história aí que muitos cristãos pregam não está na Bíblia, de que Jesus vai aparecer, não. Jesus nem aparece, simplesmente a igreja que desaparece. Alguns estão dentro de um avião, quando de repente vem um arrebatamento secreto. Onde é que está isso na Bíblia? Me provem. Olha aí no chat aí, discute comigo, está aqui. Vai, diz para mim que eu estou errado. A Bíblia diz assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Pastor, mas eu tenho textos na Bíblia, porque a minha igreja, eu aprendi desde criança, a minha igreja diz, eu não estou aqui para discutir religião não, irmãos.
Eu estou aqui para mostrar a verdade. E a verdade por si só destrói a mentira. Perfeito? Então não discuta religião com ninguém, não. Deixa o povo chamar a gente de seita. Chamaram também a seita de Jesus Cristo, a seita dos apóstolos, aquele que era o caminho. Chamaram também a igreja de Deus nos tempos bíblicos de seita. Deixa chamar, dá até ibope para nós. Eu vou discutir com um inculto? Eu vou discutir com gente que não entende, que não estuda a Bíblia direito, faz até mestrado e doutorado, é até famoso nas mídias. Eu vou discutir, eu vou me rebaixar. Jesus não pediu para a gente discutir o Evangelho. Jesus pediu para a gente testemunhar do Evangelho e não ser advogado de Cristo. Tem um texto na Bíblia que diz assim, 2 estão no campo. Um será levado e o outro... Aí, pastor, é arrebatamento secreto. Não, a Bíblia não está falando de arrebatamento secreto nesse texto. A Bíblia simplesmente está dizendo que 2 seres humanos ali, que representam você e a mim, 2 classes de pessoas, uma classe que vai estar pronta, vai ser trasladada, arrebatada. E a outra classe que não vai estar pronta, não vai subir, não vai ser arrebatada. Onde é que está o secreto nesse texto? Outro texto que eles usam, eles que eu digo, meus amados irmãos, eu não estou julgando ninguém aqui, né, que acreditam diferente de nós, a gente tem que respeitar isso, a gente não pode crer no que a maioria acredita. Outro texto é aquele que diz assim, Jesus virá como ladrão de noite. Onde é que está escrito o secreto nesse texto aí? Sim, mas então explica, pastor. Virá de noite. Aí não tem nada de invisível. Simplesmente está falando de subitaneidade e não de invisibilidade. Ok? Qual é outro texto que fala de arrebatamento secreto, que algumas pessoas pegam e tentam deitar dela goela abaixo para aqueles que não acreditam no arrebatamento secreto, como a igreja adventista? É aquele texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Não está no script, por isso que veio na memória agora e está soltando. Vamos lá. Ele descerá dos céus. Ao som da última trombeta, estou parafraseando Paulo, a voz do arcanjo descerá dos céus, o arcanjo Miguel. E a voz dele, ele vai descer. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. E para sempre estaremos com quem? Vai, fala comigo, interage comigo. Com quem? Aí eu vi, pastor, a palavra arrebatados, o senhor mencionei. De propósito, em outras traduções diz trasladados ao encontro com o Senhor nos ares. Em outras versões diz arrebatados, como eu mencionei aqui para vocês de propósito. Mas onde tem a palavra invisível aqui? Não, meu irmão. Esse é o primeiro texto que mostra que não vai ser invisível. Segundo texto, Apocalipse 1:7. Leia comigo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos o mataram? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Eu acredito, amém? Esse texto diz aí que todo olho vai o quê? Está se referindo, gente, aí, à volta de Jesus. Esse texto está se referindo à volta de Cristo. Então, todo olho vai ver, até Pilatos, que morreu há milênios atrás, Herodes, há milênios atrás, homens ímpios, há milênios atrás, vão ressuscitar para ver. Se um defunto vai ver, como é que a volta de Jesus vai ser invisível? Então, não pode ser invisível. Pastor, eu até respondi essa pergunta, né? Jesus vem com quem? Mateus 25, 31. Olha o que é que diz lá. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quantos anjos virão com Jesus? 2/3. Por que eu estou falando 2/3? Porque 1/3 se rebelou com Lúcifer, lembram? Então,
Ah, pastor, eu estou sozinho nesse mundo, ninguém me apoia, o pastor da igreja não me apoia, os anciãos. Ô Ismael, nós estamos orando por Sofia, Ismael. Ela teve alta, não, né? Vamos orar por Sofia, viu? Falei em ancião, me lembrei de Ismael, da Roseni. Vamos orar por ela. Eu estive essa semana lá, ela estava bem ativa, criança, querendo, doida para sair, para tomar sorvete, doidinha para sair, mas ela vai sair, Ismael, em nome de Jesus, a gente vai orar no final por ela. Falando em ancião, o ancião não me compreende, pastor. A esposa do pastor nem olha para mim, né? Os irmãos não olham para mim. Aliás, toda a igreja adventista de Areal, Praça Castelo Branco 377, Rio de Janeiro, planeta Terra, América do Sul, todo mundo não observa, todo mundo me despreza, todo mundo, pastor. Mas Jesus não. Jesus não te despreza, não. Jesus está com você. A maioria está com você. Como assim? O senhor acabou de dizer que todo mundo está contra mim. 2/3, 1/3 está contra você. Mas os 2/3 de anjos que não se rebelaram estão do nosso lado. Então, todos os anjos virão com Jesus. Eu perguntei, Jesus vai voltar? Sim ou não? Vocês responderam, sim. Como é que Jesus vai voltar, pastor? De forma visível. Jesus vem de forma visível. Qual é o objetivo da vinda de Cristo? Ele vem para quê, afinal de contas? Ele vem para muita coisa. Vem para muita coisa. Mas eu vou resumir muita coisa em 2 coisas. Primeira, Jesus vem para queimar esta terra. Segunda coisa, e arrebatar a sua igreja. De forma o quê? Visível. E não invisível. Primeira coisa que Jesus vem fazer quando voltar? Queimar esta terra. Segunda coisa, levar todo o seu povo para o céu. Amém? A terra já está pronta ou não está pronta para atacar fogo? Está pronto ou não está? Ou vocês têm dúvidas? Guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, promiscuidade, lascívia, fornicação, adultério, arrogantes homens, mulheres também arrogantes, jactanciosos, jactanciosas, tudo já está se cumprindo. Essa terra está pronta ou não está para ser queimada? Então o que está faltando? A igreja. A igreja já está pronta, meu ancião Sérgio. A igreja já está pronta para ser queimada. Falta então apenas a igreja. Está se preparando para esse encontro real, poderoso. E um dos objetivos da volta de Jesus, eu resumo em 2 textos, Mateus 16, 27 e Apocalipse 22, 12. O que é que diz lá em Mateus primeiro? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então ele vai retribuir a cada um conforme as suas... Está vendo? Ele vai retribuir. Quem fez o bem, ele vai retribuir. Não que isto seja um fator determinante para a vida eterna, porque obras não salvam ninguém, tá? Mas quem tem Jesus no coração faz boas obras, não rouba, não mata, não faz coisa errada, não pensa mal dos outros, ok? Quem tem Jesus no coração, o fruto do Espírito é isso aí, meu irmão. Quem tem Cristo na vida, faz, minha irmã Eliane, faz bem sem olhar a quem, né, Eliane? Irmã Eliane, ficou famosa, todo mundo viu você agora. Então, todo mundo, preste atenção, quem tem Jesus no coração, faz o quê? O bem. É isso mesmo. Então, Deus vai retribuir. Não que isso seja causa da salvação, isso é efeito de quem foi salvo. A gente faz o bem porque a gente conhece a Jesus. A gente não vai fazer o bem para ser salvo. A gente é salvo primeiro para fazer o bem. E outro texto é parecido com esse. Eis que venho sem demora. Cristo fala através do apóstolo João. E comigo está o prêmio, o presente, o galardão. Falar nisso, temos brindes especiais à tarde, logo mais, hein? Olha, meditação jovem 2024, suco de uva puro, sem álcool e não fermentado da Superbom e granola, aí é coisa boa, aí por aí vai. Presente, galardão,
Ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Aí eu repito um conceito que Martinho Lutero, aquele que rachou, né, a igreja romana em duas partes, lá no século XVI, ele disse assim, ó: Deus não precisa de nossas boas obras. Olha para mim, Deus precisa de nossas boas obras, sim ou não? Não. Martinho Lutero falou isso. Como assim, pastor? Deus, para que Deus quer nossas boas obras? Deus, vou completar a frase. Deus não precisa de nossas boas obras. O nosso próximo, sim. Então faça o bem. As nossas boas obras não são para a salvação de quem quer que seja. As nossas boas obras são para benefício do nosso próximo. E ponto final. Ô legalista, você que está me assistindo, me ouvindo talvez, ou aqui no presencial, salvação não depende de boas obras, salvação depende de Cristo. E quando Cristo está em nós, as obras que nós praticamos são as obras dele, através de nós. Eu não sei se é só a Nicélia que está dizendo amém, porque ela está perto de mim aqui, mas eu só estou ouvindo ela dizer amém. Tudo bem. Quais são as consequências da volta de Jesus? Quais são? Bem, o que acontecerá com os justos que estiverem vivos? 1 Coríntios 15, 51. Os que estiverem vivos, se você estiver, por ocasião da volta de Cristo, vivo, olha o que vai acontecer com você, ó. Eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Isso é uma palavra para denotar morte. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Num momento, gente, que coisa linda, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo acreditava que quando Jesus voltasse, ele estaria entre os vivos. Ele está dizendo isso, ó. Nós seremos transformados. Por quê? É necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade, como diz o texto bíblico. Vem cá, olha as consequências que a volta de Cristo trará para os justos. Se estivermos vivos, seremos o quê? Transformados. Se estivermos mortos, ressuscitaremos. Que coisa linda, hein? Aí seremos glorificados. Agora, o que vai acontecer com os ímpios vivos por ocasião da volta de Jesus? Vocês já estão notando, e eu vou resumir tudo isso aí em duas coisas. Presta atenção. Há duas classes de justos por ocasião da volta de Cristo e há duas classes de ímpios por ocasião da volta de Cristo. As duas classes de justos são os vivos por ocasião da volta dele e os mortos por ocasião de sua segunda vinda. Perfeito? A mesma coisa acontecerá. Tem dois grupos de ímpios. Os que estiverem vivos por ocasião da vinda de Cristo e os ímpios que estiverem mortos por ocasião da vinda de Jesus. Então, dois grupos de justos, mortos e vivos, e ímpios, mortos e vivos. O que vai acontecer com o primeiro grupo de justo que estiver vivo? Será transformado e arrebatado vivo para o encontro, e visível para o encontro com o Senhor nas nuvens. E o morto que estiver morto por ocasião da volta de Cristo, vai acontecer o que com o morto? Ressuscitará e vai se juntar àquele outro grupo de justos que foram transformados. Essas duas classes serão arrebatadas para o encontro com o Senhor que já está nas nuvens. E os ímpios, pastor, o que vai acontecer com os dois grupos de ímpios? Primeiro os vivos, né? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Não tem ponto de correr não, ó. Dois grupos, dois tipos de gente por ocasião da volta de Jesus: os justos e os ímpios. Justo vivo, transformado. Justo morto, ressuscitado. Dois grupos de justos arrebatados para o encontro com o Senhor nas nuvens. O outro grupo, dois grupos de ímpios. Por ocasião da vinda de Cristo, o ímpio vivo, vai morrer. Vai morrer, pastor?
pela manifestação da glória de Jesus. Já falei esse texto aí, do arrebatamento, que não é secreto, para os justos, né? Que os justos ressuscitam. Os ímpios vivos serão aniquilados, destruídos com o sopro da boca de Papai do Céu. E os ímpios que estiverem mortos, de acordo com esse texto aí de João 5, 28 e 29, e Apocalipse capítulo 20, verso 5, nós lemos na sequência: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e a Bíblia diz todos. Esse texto aí advoga ou defende a ideia da ressurreição clássica ou ressurreição geral. Ok? Todos os que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz. Os que praticaram o bem ressuscitarão para a vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, esse texto de Jesus ensina para a gente que haverá duas ressurreições aqui. Uma ressurreição para os ímpios e uma ressurreição para os justos. E destas duas ressurreições, né, clássica, haverá um intervalo de 1000 anos, segundo o livro do Apocalipse, capítulo 20. Entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios, haverá um intervalo de 1000 anos. Se você ler depois o Apocalipse 20, verso 5, diz que bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição, e não da segunda. Então, meu irmão, se você morrer, se tiver de ressuscitar para ser salvo, você tem que ressuscitar na segunda vinda de Jesus. Se você perceber que você não está ressuscitando na primeira ressurreição, quando Jesus voltar, e só depois dos 1000 anos, quando a cidade santa de Deus descer, você está frito, você está perdido, para sempre. É a segunda morte. É a segunda ressurreição. Não tem nada de segunda chance. Quando Cristo voltar, já era, irmão. Hoje é que Ele nos está dando a segunda chance de a gente se entregar a Ele. Hoje é o dia, diz o apóstolo que escreveu o livro de Hebreus. Nós entendemos ser o apóstolo Paulo. Hoje é o dia de entregarmos o coração a Ele, e se ouvirdes a sua voz, a gente não pode endurecer. Não endureçam o coração. Hoje é o dia, porque quando Ele voltar, meu irmão, já bateu o martelo lá no céu, no santuário celestial, está feito, acabou. Quem é santo continua na sua santidade, quem é ímpio continua na sua impiedade. Então hoje é o dia de se converter. Você garante que você vai estar daqui a alguns instantes vivos, depois que sair por essas portas? Eu tenho 5 minutos para terminar o meu sermão. Você garante? Eu não garanto. Então diga para Jesus hoje: Jesus, eu quero te aceitar, eu quero morar contigo na eternidade, eu quero estar entre os santos, entre os justos, entre os filhos de Deus que obedeceram a tua palavra. Eu não quero estar entre os ímpios, os que praticaram o mal. Aí, Apocalipse 20, verso 5, diz que os restantes dos mortos não reviveram até que se completem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Lembrando que esse texto, esta aí, não está dentro do verso 5. Que dá a entender que essa é a primeira, né? A segunda ressurreição, não. Então é o seguinte, olha o intervalo de tempo. Esses dois textos mostram da ressurreição geral, ou a ressurreição clássica, ok? Os justos ressuscitarão para a vida eterna. Os ímpios ressuscitarão para a morte. Mas eles só vão ressuscitar, não é na segunda vinda de Cristo, os ímpios. Eles ressuscitam depois dos 1000 anos, porque a Bíblia diz: o restante dos mortos não reviveram. É assim, simplesmente assim, ó. Jesus aparece com poder e grande glória, com todos os seus anjos sentados no trono hoje. Suponhamos, se eu estivesse certo, vem logo, Senhor, vem hoje. Ele aparece no céu, apareceu a nuvem lá, pequenina, do tamanho da metade da mão de um homem, mas essa vai se agigantando, vai crescendo, vai tomando toda a montanha, vai tomando todos os céus, vai tomando toda a terra, todo o olho. Até aquele meio fechadinho lá no Oriente vai ver, e aquele abertão aqui no Ocidente também vai contemplar. Ele apareceu, o que é que vai acontecer?
Os justos vivos serão transformados. Os justos que não estão vivos ressuscitarão. Os ímpios vivos vão olhar a volta de Jesus e vão até praguejar, e vão até criticar, é o costume deles até hoje, vão até zombar, vão até misturar as coisas, e vão simplesmente pedir para não enxergar a refulgente glória de Cristo sobre nuvens dos céus. Eles vão pedir que as rochas e as montanhas caiam sobre si para não enxergar Jesus. Quem deve teme, irmão. Está devendo dinheiro a alguém? Pague. Se não pagar, você vai ficar fugindo dessa pessoa. Quem deve, teme. Teme. Quem deve a Jesus vai temer. Vai preferir que as pedras caiam sobre si a enxergá-lo na sua volta. Os ímpios vivos morrem. Os ímpios mortos continuam mortos. Só ressuscitam depois de quanto tempo? Isso aí. Porque bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Eles permanecem nos sepulcros. E como eu já mencionei no início, haverá sinais no sol, antes de Jesus voltar, na lua. Vocês estão com calor? Eu estou fervendo aqui, mas eu prefiro que não ligue para não assanhar os cabelos de vocês. Não assanha o meu, mas o de vocês vai assanhar. Então deixa quieto, deixa eu suar aqui. Mas estamos terminando. Os momentos finais. Lua, sol, calor, lua, estrelas. A angústia aqui entre as nações. Parece que não está acontecendo nada disso, né? Não, está não. Por causa do bramido do mar. Aquecimento global, parece que não acontece nada disso. Maremoto, não acontece nada. Tsunami, não, nunca vi isso. Olha o que Jesus falou há 2024 anos atrás. E o pessoal diz, não, é a rede fulana de tal, que tem credibilidade, que está noticiando. É a rede Novo Tempo. Não, nem Novo Tempo, nem Rede Alto. Não vou dar ibope para elas, não. Para Novo Tempo eu ainda dou. Mas, não, está escrito desde que Cristo veio à Terra. Isso acontece mesmo antes de Cristo aparecer como Deus aqui na terra. Homens desmaiarão de temor. Não, isso não acontece não, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Não, isso não tem acontecido, e não vai acontecer não, isso é conversa, pois os poderes dos céus serão abalados. Meu irmão, só não enxerga quem não quer ver, só não enxerga cego, espiritual. Está tudo aí, meu irmão, na manchete, está tudo aí, não precisa nem olhar na TV, está acontecendo. Os amigos estão se entregando, estão se traindo. A moral está lá para baixo. Aí ainda eles querem que a gente engula goela abaixo a incredulidade, a lascívia, o adultério, a libertinagem que eles acreditam ser normal. Não, irmão, isso não é normal não. Está na Bíblia. Nada de normal, homem com homem, mulher com mulher, não tem nada de normalidade. É homofobia, pastor. O problema é seu, você está pensando assim, irmão. Não é nada, a Bíblia não é homofóbica, Jesus não é homofóbico, não. Jesus quer salvar todos os homossexuais, todas as lésbicas. Eita! Lésbicas, tá certo? Porque são amados por Jesus. Não estou criticando, vocês fazem o que vocês quiserem, mas não está correto fazer. Está na Bíblia. Vão nos obrigar a pregar diferente, vão fechar igrejas, vão perseguir os cristãos, que persigam, que nos obriguem. Isso é sinal que Jesus já tinha dito através dos seus apóstolos. Pedro disse coisa a mais, hein? Vamos terminar? E tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa de sua volta? Eu falei isso no início. Porque desde que os pais dormiram, nossos pais, nossos avós, bisavós, todas essas coisas permanecem como desde o princípio. Então eu vou beber mesmo, vou me acabar, e vou tentar acabar outros também, vou fumar, vou me matar, e vou matar outros também. Eu vou me promiscuir e vou fazer de tudo para que as pessoas aceitem que isso é normal. Está escrito, meus queridos. Os sinais estão aí, que até cego agora pode ver.
terremotos em vários lugares, endemias, pandemias, epidemias, enchentes, guerras em todos os lugares. Jesus falou que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Já pensou se você soubesse o dia e a hora de Jesus, o que você faria? Aqui você que está me assistindo, você faria o quê se soubesse que Jesus voltaria hoje às 3 horas da tarde? Igreja, o que é que você faria? Bem, eu vou pagar minhas contas, para não me chamar de caloteiro. Eu vou pedir perdão ao meu irmão que eu magoei. Eu vou devolver aquilo que eu roubei. Eu vou pedir perdão. Eu vou mudar de vida. Eu vou distribuir alimentos para os pobres, aos Calebs, estão fazendo isso. Eu vou fazer o bem, não vou mais mentir. É mesmo? O que é que você faria se soubesse que Jesus vai voltar hoje às 3 horas da tarde? Aí você vai fazer. Mas por que é que Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora? Justamente porque a vinda de Cristo ela será pessoal, literal, visível e súbita, gloriosa e triunfante. Súbita, por quê? Quando não cuidais, o Filho do Homem aparecerá com poder e grande glória. Se quer se preparar para a volta de Jesus, independente do dia e a hora, então o seu preparo deve ser hoje. Então você tem que estar preparado. Se Jesus voltar hoje, amanhã, depois da manhã, ou 1000 anos depois, você morre, você tem que morrer em Cristo preparado, beleza? Vamos fazer um pacto agora comigo? Qual é a nossa decisão? Você compreende que a volta de Jesus será visível, pessoal, literal, súbita, e você decide hoje, pela graça de Cristo, fazer todo o preparo para aquele dia? Levante sua mão. Que está no online, pode dar um joinha. Perfeito, ok. Então, terminando, você pode conhecer o Gênesis até o Apocalipse, não importa isso. É importante, mas não importa para ser salvo. Você pode conhecer as profecias concernentes à vinda de Cristo, a escatologia, a teologia, a bibliologia, a tudo que é gia, você pode compreender tudo. Mas o importante não é compreender. O importante, naquele dia, o importante, sabe o que é? É estar preparado para com Ele encontrar. Ele é o autor de nossa fé. Faça uma retrospectiva na sua vida e reflita. Porque você precisa estar com o pastor Emanuel lá no céu. Porque eu não quero ir sozinho, não. Eu quero ir com vocês para o céu. E eu quero ter um encontro lá na árvore da vida com vocês na nova terra, na nova Jerusalém. Quantos querem dizer: Senhor, me prepara, porque eu quero ver com os meus próprios olhos o autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego e agora eu posso ver, contemplar
contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, e voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha glória ao Senhor, fé. O autor da minha glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Amém. E aí, refletiu? Qual vai ser a sua decisão? Já tomou? Já tomei, pastor. Amém? Então, quantos disseram, tomaram essa decisão? E a decisão foi: eu entrego a minha vida a Cristo, para Cristo me preparar para um encontro com Ele já agendado. Levante sua mão. Ok. Ore comigo, Pai. Obrigado, Senhor, porque as moradas, os cômodos já estão prontos para aqueles que fizerem a Tua vontade. Nós estamos nos preparando para este muito logo, breve encontro. E queremos nos entregar completamente em Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Transforma o nosso caráter. A única coisa que a gente vai levar desta terra para a Nova Jerusalém. Transforme o nosso ser. Oramos-te agradecidos. Ó
em nome dele, do autor da nossa fé, Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, por ter vindo adorar juntamente comigo a esta casa. Você que nos assistiu também nas mídias, Deus abençoe e te prepare, porque o encontro está já marcado por Jesus.